Pão caseiro sovado à mão, sem equipamentos mirabolantes. É possível. Eu me chamo Lucas Carloman, faço parte do time do Norte e hoje eu trouxe para vocês um pãozinho caseiro e você vai ver aqui dicas exclusivas que talvez você ainda não viu e por isso não está acertando seu pãozinho. Então fica até o final, começa a anotar as dicas, inclusive a receita. 500 gramas de farinha, 10 gramas de sal, 50 graminhas de açúcar, 10 graminhas de fermento seco, um ovo, e esse ovo pesa aproximadamente 50 gramas, 200 gramas de água gelada, e aqui vai a primeira dica importantíssima. Eu moro em Maceió, aqui o clima é quente, então se eu uso água morna, como eu vejo muito pessoal fazendo aí no YouTube, aqui nos vídeos, termina que a minha massa ela esquenta muito rápido na minha mão e termina que ela começa a fermentar antes de que eu queira. Então assim, uma dica, você mora num local quente, a sua temperatura ambiente está um pouco mais quente, usa água gelada. Inclusive o ovo que eu estou usando aqui também estava na geladeira. Vamos usar tudo geladinho para que a massa no final ainda chegue numa temperatura bacana e essa fermentação só comece a agir quando o pãozinho estiver modelado na forma, fechou? E vamos usar aqui também 50 gramas de margarina ou pode ser manteiga também, como preferir. 500 gramas de farinha. O que vocês vão fazer aqui, ó? Aqui eu tenho 200 gramas de água, então eu vou colocar aqui, ó, água gelada, tá? E vou deixar um pouquinho reservado aqui na minha mão, tá? Aqui no lado, porque o que é que acontece? Dependendo da sua farinha, ela pode pegar um pouco mais de água ou pode ser que não, tá? Então eu vou começar a mexer aqui, ó. Vou começar aqui a mexer a farinha com a água que eu coloquei. Aqui tem aproximadamente 160 gramas de água, tá bom? Vamos mexer, vamos misturar. Eu vou sentindo aqui se essa farinha ainda precisa de um pouco mais de água, tá? Ó, de cara eu já estou percebendo que precisa, tá? Você vai perceber ela assim mais seca, mesmo você unindo aqui, tá? Vou colocar um pouco mais de água e vou deixar aqui na vasilhinha aproximadamente umas 10 graminhas, tá? Umas 10 a 20 graminhas. Então mexe mais. Aqui, ó, eu já estou percebendo que ela já está com a liga melhor, mas ainda está muito seca. O que é que eu vou fazer agora? Eu não vou mais colocar água. Eu vou trazer um outro líquido para a receita, tá? Que é o ovo, tá bom? Lembrando que eu deixei também esse ovo, eu deixei ele também na geladeira, ele está bem geladinho, tá bom? Ele vai entrar aqui na massa. Vai misturando esse ovo aqui, ó. Vai misturando também aqui, tá? Na massa. Daqui a pouco eu vou pegar essa massa e vou colocar na mesa, tá bom? Deixa eu misturar aqui ainda. Deixa eu unir mais essa farinha. Ó, eu já tô percebendo a massa mais unida, tá? Vou colocar ela aqui na mesa para vocês dar uma olhada melhor. E usar as duas mãos que acelera o processo. Aqui, ó. Tá vendo que ela já tá mais unida e ainda não dissolveu direito o ovo. Eu ainda tenho água, tá? Então vamos sovar. Uma dica aqui de sova. Se você ainda não sabe sovar, lembra de... Você vai pegar a massa aqui, ó. Pega a massa com essa parte aqui da mão, tá? Você vai empurrar a massa para frente e puxar com os dedos, tá? Dá uma apertada assim quando voltar também, não tem problema. E faz de novo e puxa, ó. Empurra e puxa. Empurra e puxa, tá bom? Aí você vai fazendo esse movimento aqui, tá? Faz com a outra mão também. Uma coisa bacana que eu gosto de dizer para os meus alunos é o seguinte: não faz muita força só com a mão. Deixa o seu ombro cair também, tá bom? Isso também ajuda. Não força tanto seu punho. Então, ó, a massa ela já tá numa consistência que eu gosto, ó. Eu acho bem bacana quando ela tá assim, mais seca. O que é que eu vou pedir para vocês nessa hora aqui? Não coloca mais líquido. Eu sei que ela tá um pouco pesada, mas não coloca mais líquido, beleza? Porque aqui, ó, você vai sovar essa massa do jeito que tá aqui. E você vai perceber que no final o véu de glúten ele vai estar mais forte. Isso vai fazer com que o seu pão fermente melhor, tá bom?
Isso vai fazer com que o seu pão tenha mais volume. Então, ó, continua sovando ela meio seca assim. Ah, não tô conseguindo, meu punho tá doendo. Chama o esposo, chama os filhos, dá um pedacinho para cada um, tá? Envolve a família, deixa a família aí envolvida na produção, tá? Todo mundo vai provar o pãozinho que a família colocou a mão e sovou junto. Isso também é uma terapia bacana, hein? Ó, massa seca. Aí você sente, tá? Você sente que, poxa, deixa eu colocar um pouquinho mais de água. Não, gente, não coloca agora, tá bom? Vai sovando ela aqui, vai unindo mais os ingredientes, tá joia? Ainda vai entrar açúcar, ainda vai entrar margarina. Não se aperreie. Pronto, agora eu vou continuar sovando. Vou dar uma pausa aqui, tá? Quando eu terminar aqui o processo, eu vou mostrar para vocês, mas continuem sovando dessa forma, tá bom? Ó, gente, sovei aqui por volta de uns 3 a 5 minutinhos. Você vai perceber, ó, não coloquei mais nada, mas você vai perceber que a massa ela tá ficando um pouco mais macia e um pouco mais lisa, tá? Você vai ver aqui partes, ó, dela mais lisa, tá? Ela antes tinha mais farelo, tá? Aqui, ó, ela tá mais macia, mais unida. Você vê que o glúten ele começa a ficar mais elástico, tá? Mais macio. Aí aqui agora eu vou acrescentar o açúcar, tá? Vou acrescentar o açúcar. E devagar eu vou unindo esse açúcar na massa, tá? Devagar. Acrescentei o açúcar, vocês vão perceber, ó, que a massa ela ainda tá com o açúcar aqui, cristal, sem diluir. A partir do momento que eu vou sovando mais, esse açúcar vai diluindo, beleza? Aqui, pessoal, eu gosto agora de chamar, que vocês prestem atenção aqui agora, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou acrescentar o fermento. Esse tipo de fermento, ele é em forma de bolinha, né? Fermento seco. Então, ó, ele também precisa ser diluído. Se você colocar direto na massa, pode ser que ele dilua, tá? Ele vai diluir, vai dissolver aqui na massa, tá? Só que o que vai acontecer? Por experiência própria, eu já notei que esses fermentos assim, seco, que é essas bolinhas, quando você não dissolve ele antes, um pouquinho antes na água, como é o jeito que eu faço, tá? Eu vou dissolver ele um pouquinho antes na água, vou colocar umas 10 graminhas de água natural. Nessa hora pode ser uma aguinha morna, não tem problema, mas bem morninha, não é aquela coisa quente, pode ser uma água morna. E vou diluir ele 10 graminhas, 10 gramas de fermento em 10 graminhas de água. Vou formar uma pastinha, vou mostrar para vocês e vou acrescentar na massa, ele já 97% diluído, tá bom? Isso vai me ajudar porque experiência própria, já fiz vários pães assim, colocando ele direto na massa e no final eu ainda sentia os grãozinhos de fermento não diluídos completamente. Então, façam desse jeito que eu vou mostrar para vocês que vai dar bom, beleza? Coloquei aqui, ó, 10 graminhas de água, tá? Junto com as 10 graminhas de fermento. O que é que você vai fazer, ó? Você vai apertar aqui com a colher, ó, unindo, tá? Dissolvendo esse fermento na água, tá bom? Vai apertando assim, ó, que ele vai dissolver, beleza? Ó, tá vendo que tá formando já uma pastinha que é muito parecida com fermento fresco, tá? Inclusive o cheiro fica bem igual. Porque na verdade aqui eu tô hidratando o fermento seco, tá bom? Então, ó, vai apertando. Aqui, galera, a pastinha feita, tá? Boa parte do fermento diluído. Eu vou trazer ele para minha massa agora. Fechou? O restante que não diluiu na pastinha, né, na água, vai diluir agora na massa. Espalha ele e vai fazendo o mesmo movimento, tá? Agora a massa vai ficar um pouco mais líquida. Você vai conseguir sentir ela um pouco mais maleável, porque o açúcar já está derretendo
E também tem essas 10 graminhas aí de água que foi a mais, tá? Essa água que foi aqui foi a mais do que essa daqui, tá bom? Por isso que eu deixo um pouquinho aqui, porque se não precisar dessa, a gente não vai usar. Porque ainda tem a margarina que ainda vai vir. Continua sovando, tá? Mais uma vez vou adiantar esse vídeo pra gente pular já pra parte que dissolveu o açúcar e dissolveu o fermento. Turma, e se esse vídeo já está fazendo sentido para você, já está agregando algo na sua vida, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, vamos tirar dúvidas de vocês, tá? Vamos trocar ideias também, tá bom? Aqui, pessoal, tá faltando ainda sal e margarina, somente, tá? O sal eu vou colocar agora. Por que eu coloco sal depois? O sal, junto com o fermento, ele não age muito bem. Depois eu trago um vídeo para vocês que vai mostrar a ação do sal junto com o fermento. O sal ele serve para regular a fermentação. Se tu coloca o sal com o fermento, pode ser que a tua fermentação ela seja mais lenta. Pode ser que o fermento sofra diretamente com o sal na massa. O sal também é muito importante para fortalecer o glúten, então ele precisa ir na massa, tá bom? Vou colocar ele agora. Espalha aqui. Eu coloco o sal quando o fermento e o açúcar já estão diluídos na massa. Essa é uma dica importante também. A margarina só vai vir quando esse sal também estiver diluído, dissolvido na massa. Beleza? Eu faço desse método. Diluir um ingrediente, eu coloco outro. Fechou? A massa ela já está mais macia, ó, ainda mais macia, tá? E esse processo ele só vai melhorando para até a massa ficar bem lisinha, véu de glúten forte e o nosso pão ficar bacana. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Sova, tá? Eu gosto de dizer que esse processo de sova é parecido com a lavar roupa na pedra, no rio, né? Você pega a roupa, esfrega assim, ó, no tanquinho. Eu brinco com meus alunos que esse é o movimento, para eles lembrarem, né? Para não ficar fazendo esse movimento ou esse, tá? É um processo de arrasto. Deixa eu mostrar desse lado, ó. Pega, arrasta, tá? Arrasta, traz de volta, ó. Tá bom? Ó. Percebam que a massa ela ainda está firme, tá? Ela não está macia ainda do jeito que eu quero mostrar para vocês. Essa hora aqui é uma hora importante, porque assim, muitos alunos se desesperam, colocar água para ela ficar mais molinha, mais fácil de sovar. Não, gente, sova assim mesmo, tá? Como eu falei, pede ajuda para alguém, parte a massa no meio, tá? Essa massa tá até pequena, você pode dobrar a receita inclusive, né, se já tiver prática. Então, ó, a massa ela já está ficando macia, os ingredientes já estão dissolvidos aqui, é a hora de ir acrescentando a margarina. Como é que eu gosto de acrescentar a margarina? Como eu falei, dissolveu o sal, você vem aqui, ó, vem com o seu dedo assim, tá? Espalha a margarina aqui e pronto. O que é que você vai fazer? Mesmo processo, tá? Traz a massa aqui para dentro, cobrindo a margarina, tá? E vai sovando. Qual o ponto de trazer mais margarina? Né? Que eu vou colocando ela aos poucos. Dissolveu essa aqui, eu trago mais. Dissolveu a margarina, eu trago mais. Vou colocar aqui até um pouco mais, tá? Quando a massa começar a grudar na mesa, tá? Não coloque farinha, não coloque nenhum tipo de farinha a mais do que foi na receita. Foi 500 gramas de farinha? Só usa isso, beleza? A massa vai grudar, mas você vai sovar e esse gruda-gruda vai acabar, porque a farinha, né, todo ingrediente, toda a massa, ela vai puxar essa liga, esse líquido que está fazendo a massa grudar. Então não se aperreie, não coloque farinha. Vem comigo, pega essa dica, não coloca farinha, senão você pode desbalancear a sua receita e aí muda sabor do pão, textura, né, a maciez. Então vem comigo, pega essa dica, não coloca farinha, fechou? Última parte da margarina, tá indo agora, tá? O que é que eu faço, ó? Mais uma vez, coloco para dentro e continuo o processo, tá bom?
Ó, olha só como já tá ficando a nossa massa. Tá vendo, ó? Bem lisinha, tá bom? Ó, olha a diferença que tava. Ela tava mais áspera, né? Com mais defeitos, ó. Ela já tá ficando lisinha, tá bom? Olha só a qualidade. Já não vai ingrediente mais nenhum. Eu vou continuar só a sova para que essa massa fique cada vez mais lisa, tá bom? Ah, professor, e aquele restinho de água? Se você sentir que a massa vai pegar, pode acrescentar. Uma massa mais hidratada, o pão fica mais macio, tá? Fica um pão mais macio. Mas se você tá vendo a textura da massa e você tá achando ok, não coloca mais. Porque pode ser que essa massa fique mole, grudenta demais, você não tenha paciência para fazer o conserto dela, tá? Então assim, chegou no ponto seguro, aqui para mim tá bom, então tá macia, tá suave, então vai dar um pão bom também, tá joia? Se você sentir que pega mais água, põe mais água. Eu nesse caso aqui, eu vou continuar sovando e vou ver a necessidade. Nessa hora aqui, que não vai mais nenhum ingrediente dissolver, eu indico que vocês sovem dessa forma aqui, ó. Puxa para dentro e amassa, tá? Puxa para dentro e amassa. Puxa para dentro e amassa. Já não é mais a esticada, rasgada, tá? Não tem mais o que dissolver aqui. Então, ó, puxa para dentro e amassa, tá? Puxa para dentro e amassa. Porque vocês vão ver que essa parte aqui, ó, vai ficar ainda mais lisinha, vai ficar ainda mais bonita. Olha só, olha a diferença, tá bom? Então, ó, puxa para dentro e amassa. Só não faz muito esse movimento, porque senão ela pode começar a rasgar, como tá mostrando aqui, ó, do lado, tá? Fez esse movimento aqui, viu que a massa tá lisinha? Ok, vamos finalizar. Vamos deixar agora a massa descansar. A massa lisinha finalizou, você vai fazer esse movimento aqui embaixo, tá? Como se quisesse fechar a mão assim embaixo, ó, tá? Esse movimento aqui, ó. Faz algum desses movimentos até a massa ficar bem lisinha. Olha só que massa linda a gente produziu aqui com as dicas, tá? Que a gente deu aqui. O que é que vocês vão fazer? Cobre essa massa com um plástico ou com uma vasilha, tá bom? Cobre com a mesma vasilha que eu comecei a misturar a massa aqui, ó. Tô cobrindo ela, tá joia? O que é que vocês vão fazer? Por que não pode ser um pano? Porque eu não indico colocar um pano. Porque o pano, ele pode puxar, tá? A umidade da massa. E eu não quero que essa massa fique seca, tá joia? Então coloca uma vasilha aqui, espera uns 10 minutinhos. Ou um plástico, espera 10 minutinhos pra gente enrolar, modelar e colocar na forma, beleza? Enquanto essa massa descansa, a gente já vai untar uma forma. Eu tenho uma forma aqui, ó. Essa forma aqui vai caber minha massa toda. A massa tem um pouquinho mais de 800 gramas, tá? Então eu vou colocar nessa forma aqui. A forma tem 28 centímetros de largura e 7 centímetros de altura, tá bom? É aqui que eu vou colocar minha massa e vocês vão ver que vai ficar um pão bem bonito, tá? A nossa forma, pessoal, eu gosto de untar com desmoldante, porém, como a gente está simulando uma produção em casa, vamos untar com margarina e um pincelzinho mesmo. Cuidado aqui, não pode ser muita margarina. A margarina, ela já vai salgar a casquinha externa do pão. Então eu coloco a quantidade menor possível, tá? Forma untada, não dei aquela caprichada, tá? Só passei um pouquinho mesmo, espalhei bem, principalmente nos cantos para não grudar, tá? Porque principalmente nos cantos os pães costumam grudar quando é margarina. Se grudar um pouquinho aqui a gente vai ver também, não tem problema nenhum. Aqui é vida real, fechou? 10 minutos de descanso aqui. O que é que eu vou fazer, ó? Percebam, gente, eu não coloquei farinha em nenhum momento. Inclusive, agora também não vou colocar porque a massa tá seca, tá? Ela não tá grudenta. Se estivesse grudando um pouquinho eu colocaria sem problema nenhum. Eu vou colocar essa parte lisa para baixo, tá? Vocês vão ver que a parte que eu juntei embaixo tá um pouco mais desregular, tá? O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu gosto de dizer para os meus alunos? Eu vou até colocar aqui ela para frente para exemplificar para vocês. Qual é a medida de abrir a massa? Primeiro, eu quero que você abra um retângulo, tá? Ou um quadrado, enfim. Faça esse movimento aqui, ó, essas pontinhas, tá? Tente abrir ela desse jeito para o pão ficar uniforme e bonito. O que é que você vai fazer aqui, ó? A minha forma é essa. Então, eu vou abrir o meu pão. Eu gosto de dizer para os meus alunos abrir o pão um pouquinho menor que a forma, aqui, ó. Então vai ser nessa reta aqui, ó. Certo? Não é algo muito milimetrado, mas vamos fazer aqui junto para vocês entenderem.
Se a massa estiver bem macia, bem maleável, vocês podem abrir ela com a mão, sem problema nenhum, tá? Pode abrir ela com a mão. Se vocês perceberem que ela ainda está firme, vocês podem usar um utensílio como esse, que é um rolo, tá? Quando vocês forem usar o rolo, vocês vão fazer movimentos do meio para frente, tá? Do meio para trás, beleza? Do meio para frente, do meio para trás. Nas laterais a mesma coisa, do meio para os lados, do meio para um lado, do meio para o outro, do meio para um lado, do meio para o outro. Percebam que a massa alisa mais ainda quando você passa o rolo, né? Deu descanso. O que é que você vai fazer aqui, ó? Ou você vai ajustar com a mão as quinas que eu te falei, aqui assim, ó. Tá? Ó, é isso aqui que eu quero. Deixa eu dar uma olhada na forma. Ó, isso aqui que eu quero, tá? Ou você puxa com a mão assim, cuidado para não rasgar, tá? Ela tem que vir solta, ela tem que vir direitinho. Ou você pode puxar o rolo na direção que você quer com a quina forme. Ó. Joia? Se ela estiver muito presa, solta ela um pouquinho aqui da mesa e continua. Nunca faça esse movimento aqui, ó, indo e voltando. É sempre do meio para frente, do meio para trás, tá? Dessa forma aqui. Pronto, aqui pra mim já tá bom. Eu só vou fazer aqui, ó, o seguinte. O lado que eu quero que seja o fecho, eu vou apertar um pouquinho com o dedo, tá? Apertar um pouco com o dedo aqui. E esse lado eu vou enrolar, tá bom? Eu vou começar empurrando aqui, ó. Empurro de novo. E essa parte aqui, ela não pode ser tensionada. Você não pode ficar fazendo isso aqui, ó. E enrolar. Enrola. Não faz isso, senão o seu pão vai rasgar. Você tem que levar a massa. Leva a massa, tá vendo? Deixa a massa aí, ó. Tá? Eu só tô guiando, tá joia? Ajusta aqui essa pontinha que tá ficando mais fininha, tá bom? Ó, no final aqui, ó, se quiser ainda pinçar mais um pouco para criar uma colinha aqui para essa massa vir e ser abraçada, ser colada aqui, ó, é bacana também, tá bom? Ó, coloca aqui, fechou, finalizou, ó, finalizou. O que é que você vai fazer? Eu gosto de virar ele aqui, tá? Virar ele aqui, ó, deixa eu virar ele aqui desse lado, tá melhor. Eu gosto de dar umas pinçazinhas assim, tá? Se ele não grudar direito. E gosto também, ó, de fazer isso aqui, ó, colocar pra dentro aqui, tá? Isso tudo pra deixar o pão mais bonito, tá, gente? Vocês vão ver que tem diferença. Gosto de fazer isso aqui, ó. É assim que eu ensino pros meus alunos. Coloca um pouquinho pra dentro, dá uma pinçadinha, tá? Se eu quiser fazer isso aqui também, eu posso, ó. Tá? Mas ficar enroladinho assim não tem problema nenhum também. Aqui, ó, eu tenho um pão fechadinho, tá? Todo cilíndrico, o tempo todo. De uma ponta a outra ele tem a mesma espessura, tá? Às vezes fica um pouquinho só mais no meio, um pouquinho mais alto, mas não tem problema. Esse é um pão super bem modelado, super bem sovado. Deixa eu aproximar aqui pra vocês, ó. Massa lisinha, tá vendo? E eu vou colocar agora na forma. Trago minha forma pra cá. Percebam que ele tá quase do tamanho da forma, tá? Eu vou colocar esse pão aqui com o fecho pra baixo. Esse fecho aqui, ó, tem que estar pra baixo, tá? E vou apertar. Joia? Apertei aqui, ó. Dando só mais uns apertinhos aqui no meio. E deixo esse pão fermentar aqui, ó. Beleza? Pão no lugar. Vamos esperar aí o tempo necessário para que ele cresça, tá? Sem pressa. Eu vou dar uma dica aqui que é bacana para você que quer dar uma acelerada aí no processo de fermentação, tá bom? Mas a massa não fermentou na minha mão, a massa não está fermentando ainda, ela ainda tá um pouco fria. Vou cobrir aqui com plástico filme só para ela não ressecar, tá? Eu acabei de ferver água e vou colocar dentro do nosso forno aqui. Vou colocar essa água fervendo embaixo, tá? Essa água bem quente embaixo. E vou colocar o nosso pãozinho em cima numa forma. Você pode estar adaptando isso assim na sua casa também. Vai fazer com que o pão fermente mais rápido. E também essa umidadezinha que está subindo aqui vai dar uma hidratada na superfície da massa, se estiver seca, tá bom?
2 horas de fermentação e o nosso pão chegou no pico para assar, tá bem? Nós vamos assar ele agora. Pão fermentado, ó. Vocês percebem que você aperta assim, ó. Você percebe que seu dedo já marca. Então esse é o ponto final. Já tem que assar, tá? Essa tinta que eu vou usar aqui, eu vou deixar o link do vídeo, tá? Eu preparando ela aqui embaixo. E por que eu uso ela, por que eu faço ela assim. E a forma de pincelar também vai ser um pouco diferente. O pão já tá no forno. Eu programei 20 minutos, 180 graus. Que é bem similar com o fogão aí da casa de vocês, o forno da casa de vocês, tá bom? Vinte e 25 minutos em 180 graus. Pão bem assadinho. Olha esse pão, Brasil. O que vocês acharam desse resultado? Conta aqui pra mim nos comentários. E se esse vídeo agregou na sua vida, agregou conhecimento para você, ajudou você, se inscreve aqui no canal, motiva a gente a produzir mais, deixa o like, vai ajudar bastante. Deus abençoe.